Prezados, muito bem-vindos a mais um vídeo, um bate-papo aqui informal de um assunto que eu sei que interessa a diversos indivíduos, porque é uma coisa que já conversamos em comunidades online aí, que é como é que você escolhe uma solução para o seu projeto técnico. Eu não vou nesse vídeo falar de, por exemplo, de coisas que eu já falei em vídeos anteriores, né, do conceito de mais executivo ou mais projetista da ideia da filosofia de projeto. Não, você tem que primeiro compreender o problema que você vai resolver no negócio, traduzir aquilo ali em requisitos técnicos, como é que aquilo ali vai apoiar aquilo ali, qual que é a afinidade tecnológica entre o que você está escolhendo e a missão dos processos. Não é o assunto para agora. Já foi falado e, na verdade, em outras ocasiões voltarei a bater nessa tecla aí, dando exemplos diferenciados, vou citar outras ferramentas, outras possibilidades nesse tema ali, mas vamos deixar isso de lado. Vamos falar de equipamento, solução como um todo. Legal? Vamos lá, quando você pensa, quando você constrói um projeto técnico, você já passou daquele estágio da tradução dos requisitos de negócio para as soluções que viabilizariam a concepção do teu projeto. Acabei de falar aí, não vou ser redundante. Mas vamos lá. E você, nesse momento, já deve ter uma ideia de quais tecnologias você está considerando para aquele projeto. Às vezes até mesmo uma convicção. Não? Eu já fiz esse trabalho técnico de especificar logicamente e fisicamente também como o projeto vai acontecer. Eu sei como que vai haver ou como deverá acontecer as integrações físicas com a rede. Eu sei quais são os protocolos de L2, L3, sessão, gerenciamento. Eu vou embarcar naqueles componentes que vão compor o meu projeto. Eu sei quais são os serviços de segurança, né, protocolos, facilidades e outros mecanismos de segurança que a minha solução tem que embarcar. As facilidades de gerenciamento, coisas assim, né? Então você tem... Isso já tem meio que desenhado, o teu projeto técnico está esboçado. O que você vai fazer agora é escolher quem você coloca para executar aquilo ali, no sentido de equipamento, né? Então, quando você pensa na hora de escolher um equipamento, você tem que olhar duas coisas, tá? Primeiro, você tem que meio que desmembrar o seu projeto nas diversas áreas onde você tem, por exemplo, o que nós chamamos de torres funcionais do projeto técnico. Quais são as características de camada 1, camada física. Isso aqui fica bem didático. Você espera do seu equipamento. Exemplos, densidade de portas por tipo. Gigabit, 10 gigabit, 25 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit. Então você tem que ter uma ideia, porque você tem equipamentos de configuração fixa e configuração modular. Qual que é a diferença? O nome já fala, né? O equipamento de configuração fixa ele não apresenta facilidade de expansão. Um slot ou uma quantidade determinada de slots de expansão que você possa inserir novas placas, né? Novos line cards, ou módulos de interfaces, ou o nome que você quiser dar para isso aí. Ou então, se você começar o projeto com poucos slots disponíveis e precisar trocar, substituir ou intercambiar esse módulo aqui que tem tantas portas, eu vou trocá-lo para um módulo com mais portas ou mais portas de uma outra capacidade, quando o seu projeto precisa crescer. Então você tem que ter uma noção, na hora de conceber o seu projeto, qual que será a longevidade daquela solução. Eu já esbarrei em situações com empresas e profissionais onde isso não foi pensado. Um cara comprou uma caixa, talvez muito por causa do custo de restrições orçamentárias. Aquela caixa ela perdeu utilidade só porque não tinha densidade de portas. Não, tudo bem, vai ter que comprar uma outra caixa, mas só que aquela que foi retirada, eu vou fazer o que com ela? Às vezes você consegue redesignar, realocar em outra parte da rede, fazer reuso daquele equipamento em algum local, mas naquele projeto ali especificamente não. Estou falando de um equipamento aí de 200 e, aspas, barato, e tantos R$1.000, que em menos de 2 anos ele teve que ser trocado. Talvez tenha se pagado já, talvez não, mas enfim, você tem que pensar na longevidade do teu projeto. Então, quando você faz as tuas torres funcionais do projeto técnico, você pega, por exemplo, a área sistêmica que diz respeito à parte eletromecânica, quantas interfaces, quantas portas, qual quantidade, qual tipo. E você tem que ser bem razoável para dimensionar isso aí com base
nas transações que você estima que vão ocorrer na rede passando por aquele equipamento, em termos de bits por segundo, pacotes por segundo, sessões por segundo, quantos usuários usando aquela aplicação, como é que é o payload típico daquela aplicação enquanto ela consome numa transação na rede. Fazer um trabalho interessante, porque na verdade as pessoas falam assim, rede é para passar pacote de A para B. É errado. Na verdade, a rede, elas transportam a missão da empresa, que são as aplicações e seus usuários e tudo aquilo que você consome no topo da infraestrutura. Então você tem que pensar, você escolhe o equipamento, não é só também porta e essas coisas, não. Tem que pensar transações, sessões. Por exemplo, quantas vai ter NAT no seu projeto? No equipamento? Não, aquele equipamento ele vai ter que executar NAT, né, tradução de endereços de rede. Por essa razão, assim, tá? Quantas sessões o teu equipamento suporta? Quantas novas sessões, a taxa de novas sessões por segundo, né? A quantidade de máxima de traduções simultâneas, enfim, eu vou chegar nessa parte ainda. Então, quando você pensa no dimensionamento do teu equipamento, aí você tem a parte de capacidades. A capacidade, ela tem capacidade física, aí sim, estamos falando de densidade de portas. Quantas portas por tipo, gigabit, 10, 25, 40, 100 gigabits, beleza? Qual que é a largura de banda de encaminhamento de pacote, que em algumas plataformas chamam de Switch Fabric. Aí a apresentação do componente, dos componentes que compõem o Switch Fabric, de um roteador, de um switch, varia de marca para marca, modelo e arquitetura para arquitetura. Mas é um princípio comum, tá? É um princípio comum, largura de banda. Porque tem alguns equipamentos, vou dar um exemplo clássico aqui, você pega, por exemplo, um Cisco ASR1001X, tá legal? Se você somar a capacidade de todas as interfaces desse equipamento, ele tem o quê? Duas portas de 10 gigabits e 6 portas, tá, de 1 gigabit. Então tem duas portas de 10 fixas. É um equipamento fixo, não suporta expansão. Tá? Então 2 portas 10 gigabits fixas e 6 portas 1 gigabit. Se você somar a capacidade de todas essas portas, ela excede o máximo em termos de banda licenciada naquele equipamento, que é de 20 GB. Então você tem, é o chamado fan-in, fan-out, a quantidade de capacidade entrante é superior à vazão suportada pelo teu equipamento. Por exemplo, cara, você está ciente disso? Não, estou ciente. Eu preciso daquela taxa de linha, em termos de conexões físicas, mas eu entendo que nos meus horários de pico eu não excederei 20 gigabits por segundo. Então o equipamento está bem dimensionado. Às vezes você erra nesse dimensionamento e acaba escolhendo equipamento onde internamente você não consegue dar vazão àqueles fluxos de tráfego, porque a soma de todas as conversações sobre as interfaces conectadas excede essa banda de comutação. Então, na hora de você escolher um equipamento, nessa parte de capacidade, a parte física, aí você tem que saber como é que você vai fazer a integração na rede em termos de conexões e os cenários de expansões, principalmente de pequeno e médio prazo. E também longo, mas principalmente de pequeno e médio. Você tem um equipamento que não te deu problema logo no início. Tá? Essa é a parte de longevidade. Ali você tem que olhar também essa questão envolvendo, por exemplo, a banda de comutação. Alguns tipos de aplicações têm exigências agressivas em termos de buffers. Então, você conhecer um tanto não tão detalhadamente assim, mas o suficiente das arquiteturas de silício embarcadas na tua plataforma que você está pretendendo adquirir, ou considerar, ou testar e tal, é importante para que você não tenha aplicações performando com nenhum tipo de problema de esgotamento de buffers, e o que provocaria aumento de jitter, latência, perda de pacotes e outras coisinhas. Então é importante você olhar isso também. Tá? Então são essas características, por exemplo, na parte de capacidade envolvendo interfaces, banda de encaminhamento, banda de comutação e alguns outros requisitos. Aí você tem equipamentos de configuração fixa e modular. O modular, novamente, você tem slot de expansão. Então você pode optar por comprar um equipamento que tenha modularidade suficiente para os teus projetos de curto, médio e, idealmente, longo prazo. Para você não ter que ter investimentos. Você não precisa preencher todos os slots de expansão inicialmente. É o chamado Pay as you grow. Quando você precisar, você compra lá, por exemplo, uma licença que habilita algumas portas.
ou compra um cartão novo, um line card novo, você instala ali dentro e resolve o seu problema. Então você, na medida em que você precisar usar um recurso que ele está indisponível, mas é suportado por meios de expansão, você vai lá, faz o investimento e resolve. Isso é uma coisa que tem que tratar, inclusive, essa tomada de decisão ela não é só técnica, ela envolve financeira também. Beleza. O que mais? Aí saindo dessa característica, né, de capacidade de interface, você entra numa outra área que é igualmente importante, que é a parte de confiabilidade. Alguns fabricantes eles disponibilizam figuras de confiabilidade, por exemplo, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas nos componentes presentes na plataforma, e com isso você consegue meio que entender o quanto de redundância é possível naquele equipamento, em termos de disponibilidade, confiabilidade, aumento do teu SLA, e como isso participa dentro do teu projeto técnico como um todo. Legal? Aí você talvez tenha que falar com o teu fabricante, você tem que fazer o cálculo, né, de pegar o MTBF do cara aqui e fazer um diagrama de bloco de confiabilidade, Aí você vai ter, de maneira como você vai integrar a plataforma na sua rede, se vai ser uma redundância em série, vai ser uma redundância em paralelo, qual que é o SLA que você vai passar a contar com aquilo ali. Eu vou entrar, inclusive, tem vídeos aqui já pensando para falar só dessa parte do SLA, mas são características que devem ser levadas em consideração para a sua tomada de decisão sobre qual equipamento você vai ultimamente acabar comprando. Legal? Então, por exemplo, fontes redundantes, quantas? E qual que é o modelo de redundância da parte de alimentação elétrica? Por exemplo, tem duas fontes, falhou uma, a outra sustenta todo o equipamento funcionando sem nenhum impacto, é o famoso 1+1, né? Às vezes tem a N mais 1, N mais N, você tem modelos de redundância na parte elétrica, onde é tolerado ou tolerável você perder algumas fontes de alimentação no meio do processo, né? Falhou, queimou, derrubou um circuito elétrico, e o que sobrar ligado no equipamento mantém o equipamento todo funcionando. Então você tem que saber que alguns equipamentos trabalham com zonas de força, onde uma fonte só não mantém o equipamento todo ligado. Você precisa de algumas fontes mínimas, uma quantidade mínima de fontes energizadas para o teu equipamento funcionar por completo, sem que nenhum módulo seja desligado. Então é importante você compreender o modelo, né, na parte energética. Outras coisas que são importantes, a eficiência energética, geração de calor, fluxo de ar, se ele é frontal, traseiro, ou lateral, ou traseiro, frontal, porque dependendo da única área que você tiver no seu data center, a única área que você pode instalar aquele equipamento, se o padrão de ventilação daquele cara que você quer instalar for incompatível com o padrão de ventilação de equipamentos adjacentes que estão atrás ou à frente, você pode gerar um problema de aquecimento em outros equipamentos na tua rede, ou no próprio equipamento que você está comprando lá, e isso virar um aborrecimento para o teu projeto técnico. Então tem que olhar essa parte. É o mesmo com relação, o que adianta você ter duas fontes? Digamos que o teu SLA, a exigência pela disponibilidade no seu projeto seja muito elevada, por exemplo assim, e você compra um equipamento que tem redundância elétrica, mas não tem redundância boa, ou de acordo com seus padrões na parte de ventilação. Adiantou de uma coisa? Perdeu uma fonte, a caixa continua ligada. Perdeu um módulo de ventilação, ele superaquece em poucos minutos, o equipamento é desligado para se proteger. Já presenciei isso acontecendo. O mesmo com relação a módulos de supervisão e controle. Não, o meu SLA ele digita uma disponibilidade muito superior. Então, eu não posso, apesar de eu não precisar de muitas interfaces físicas, e talvez nem muito mesmo em termos de banda, a disponibilidade requerida para o meu projeto obriga que eu tenha redundância de módulo de supervisão e controle, ou seja, duas supervisoras, duas RPs, duas REs, o nome que você queira dar aí de acordo com o teu fabricante. Então você tem que olhar, né, alimentação redundante, ventilação redundante, módulo de supervisão e controle. Você vai fazendo esses investimentos, optando por essas escolhas da maneira que você entende como que o teu projeto ele deve funcionar, né, e os padrões de disponibilidade, confiabilidade, que ultimamente invocam redundância, né, exigem para o seu projeto. Beleza, passando nessa seara aqui, vamos mudar para o próximo passo. Quais protocolos, tecnologias e padrões de serviços de camada 2 o teu equipamento tem que embarcar?
Aí você pega, por exemplo, VLAN, entroncamento de VLAN, protocolo de resiliência, serviços, né, dessa natureza que tem a ver com uma parte da camada 2. Aí uma coisa que você tem que olhar também são as figuras de escalabilidade no que concerne a parte de camada 2. Várias coisas que poderiam ser ditas aqui, uma delas, por exemplo, quantos endereços MAC o teu equipamento ele permite armazenar, a capacidade de armazenamento de endereços MAC. Global, por VLAN, ou por bridge domain, ou enfim, mas você tem que saber. Não, cara, esse equipamento vai ficar entre roteadores. Então eu vou precisar de poucos endereços MAC. Não, mas ele vai fazer um transporte de VPN de camada 2, multiponto, um VPLS, exemplo. Então você tem que ter uma determinada quantidade, né, naquelas 128 mil endereços MAC, 2 milhões de endereços MAC, 64 mil endereços MAC. Quantos endereços MAC você precisa que teu equipamento vá acomodar? São figuras de escalabilidade, né, da parte que diz respeito ao L2. Vai para o L3, né? Quais protocolos de roteamento, serviços e similares que podem ser associados ou mapeados naquele modelo de referência OSI à camada 3, que é a camada de rede. Qual protocolo que você vai usar? Vou ter ali, cara, um SPF, né? Vou precisar, para camadas 2 e 3, a gente chama de camada 2,5, de um MPLS, e eu vou ter no meio da minha rede túneis de engenharia de tráfego, então tem que ter suporte ATE, mas eu preciso fazer proteção, fazer um FRR, um Fast Reroute. Talvez eu vá precisar fazer tunelamento de modelos de serve, né? Short pipe, uniform, na minha arquitetura, para preservar ou modificar ou manipular as marcações de QoS na minha rede sobre os túneis de engenharia de tráfego. E tem vários, aí você tem que saber se teu equipamento suporta as facilidades que você já identificou como necessárias no teu projeto técnico. Então, na verdade, tem um desses vídeos que eu postei recentemente que fala assim, que a carroça está andando na frente do boi. As pessoas estão comprando coisas e depois se certificando de fazer funcionar. E se decepcionando. Não, cara, não suporta FAT, né? Flow Aware Transport. Não suporta, ou Entropy Label. Não suporta isso, não suporta aquilo. Até suporta o protocolo, mas um componente que é exigido de um projeto em combinação com aquele protocolo não é suportado, não vai ser suportado, não está no roadmap. E aí? Comprou errado. Você tomou uma decisão errada, escolheu errado. Você quase acertou, mas aonde você errou, tu se lascou, é verdade essa. Então acontece, tem bastante casos com relação a isso aí. Então na camada 3 você vai fazer esse tipo de trabalho. O mesmo com relação, por exemplo, cara, quanto de memória RAM eu preciso que o equipamento tenha. O sistema ele vai consumir uma quantidade para ele. Outros recursos do sistema vão precisar de uma outra quantidade também para uso interno. E o restante sobra para você armazenar configurações, os processos relacionados ou referentes aos serviços de software que você vai, dos protocolos que você vai ativar, as respectivas estruturas de dados mantidas por esses protocolos, né? A tabela de labels, a tabela de rotas, roteamento, a tabela BGP, as tabelas BGP, né? Enfim, o LSDB do teu SPF. Então, quanto de memória tem que ter? Tem que ter 32 GB, 64 GB, 16 GB, né? Enfim, é importante também isso aí. Desculpa. A parte também, quantas rotas na tabela de roteamento? Porque se você fizer uma separação entre plano de controle e plano de dados, na memória RAM, na tabela de roteamento, você tem muita rota. Legal, isso acontece demais. Mas quando você pensa em arquiteturas modernas, vigentes, de roteamento em data center e telecom, e até mesmo redes corporativas, as funções de roteamento são executadas integralmente em silício especializado, podendo ser, por exemplo, um ASIC, um SoC, né, um Switch on a Chip, pode ser um FPGA, enfim, tem vários modelos de arquiteturas de silício aí, algumas customizadas, proprietárias de fabricantes, e outras silícios de mercado, né? O caso dos roteadores que embarcam Broadcom, que é muito conhecido. E esses silícios, eles acomodam uma determinada quantidade de prefixos. Aí um exemplo clássico aqui, você quer botar um equipamento na tua rede e você estima, ou planeja, ou já confirmou que vai ter um BGP ali para receber full routes, tabela de roteamento completa.
A tabela BGP, a tabela de internet toda vai estar recebendo ele ali. Só que o silício do camarada cabe 1 milhão de prefixos. Só que você tem IPv4, IPv6, ACLs, labels, você tem vários tipos de estruturas de dados que combinadas excedem ou ficam muito na marca de quanto você pode acomodar no silício. Acabou de se dar mal aí. Alguns equipamentos eles têm ótima capacidade em termos de porta, largura de banda, de encaminhamento de pacotes, tem bastante serviços, protocolos suportados, mas não acomodam tabelas full, porque o silício desses caras, ou os vários silícios internos ali, cada qual acomoda ali 64 mil rotas, 128 mil rotas, 512 mil rotas, o que não daria para você manter em hardware uma tabela full. Aí, consequentemente, isso inviabilizaria posicionar esse equipamento numa área da rede onde uma borda de serviços fosse desejada, conexões de internet com muitas rotas e tal, não teria como você fazer isso. Eu já tive a infelicidade de apoiar pessoas em momentos de dor aí no projeto, onde isso foi descoberto assim, a toca de caixa, literalmente. O investimento em suítes, o cara querendo, mas faz BGP, faz MPLS, faz TE, faz isso, faz QoS, faz a porcaria toda, mas naquelas circunstâncias, naquele modelo de interconexão de projeto, o cara quis colocar uma full route em cima de um switch. Por mais que isso seja um switch bastante arrojado em termos de densidade de portas e largura de banda e de protocolos suportados, ele não acomoda no seu silício aquela quantidade de prefixos, não consegue fazer a programação disso aí. E inviabilizou o projeto. Então, na área de capacidade, também, assim, alguns equipamentos, por exemplo, 1.3 milhões de prefixos na FIB, outros 4 milhões, mas em crédito, né? Então, um prefixo IPv4 ocupando um crédito e um prefixo IPv6 ocupando 2 créditos. Então, enfim, dá para fazer tem escala boa, alguns têm 10 milhões de prefixos numa FIB, então você consegue escalar bastante. Aí tem os equipamentos de backbone. Se você tem um projeto que nós chamamos de backbone isento de BGP, que é o BGP Free Core, uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, aí tem lá no meu canal, aí dá uma olhada, você vai ver esse exemplo, ou no canal do Brasil Peering Forum, que você vai ver um vídeo sobre isso aí. Em projetos de BGP Free Core, a parada é interessante, porque quanto maior for a escala de prefixos suportada num equipamento, roteador ou switch, mais caro ele é, muito mais caro, muito mais caro. E num projeto de backbone, o backbone na verdade não é a área da rede, no operador de redes, é até mesmo em grandes empresas, onde você tem um top de informação. Não, é o básico. Num backbone de operador, o P-Router, né, ele é um LSR, que a gente chama também, ele vai fazer o básico. Conectividade, altas taxas, alta capacidade, QoS, IGP e troca de label e acabou. Nem BGP você costuma colocar num roteador de backbone. Só que esse cara, apesar de um perfil ótimo em termos de capacidade e fazer as coisas funcionarem, ele não precisa de BGP. Logo, ele não precisa de um silício que caiba uma tabela full. 4 milhões de prefixos, 10 milhões de prefixos, não precisa disso aí. Consequentemente, ele é um equipamento muito mais barato para projetos de backbone. Aí é uma coisa bacana. Aí, uma coisa que eu já notei, na verdade, são pessoas que compraram esse equipamento por esse perfil. Não, o cara é bom, a empresa X usa, a empresa Y usa, a empresa Z usa, mas usa como P-Router, não como roteador de borda. Aí colocou o cara para rodar e viu que não é bem por aí. Tá? É uma coisa que acontece. Então, as figuras de escalabilidade, camada 3. E não somente camada 3, mas a camada 2, endereços MAC, a camada 3, a quantidade de prefixos que podem ser acomodados na FIB, quais protocolos e famílias de endereços devem ser suportadas. Vou ter BGP? Para quais endereços? Cara, vou precisar de VPN V4 também. Esse cara não faz. Faz IPv4 Unicast e IPv6 Unicast de boa, mas não faz o VPN V4. Entendeu? Não, eu preciso de MPLS, mas ele não faz TE. Ou se faz TE somente com túneis onde o Path Option é estático, não pode ter dinâmico, não suporta a classe de afinidade, né, bits de afinidade de link e outras coisas que, né, o Shared Risk Groups é uma outra característica que o TE vai demandar.
Ah, mas no meu projeto não, meu projeto estático já atende. Beleza, então, sabe, você vai fazendo um trabalho de qualificação, de seleção de equipamento que reúna as facilidades que você precisa dentro das capacidades que você vai precisar no curto, médio e preferencialmente um tanto do longo prazo aí. O que mais a gente pode falar de interessante? Aí há outras coisas com relação à capacidade, pseudo-wires, você vai ter MPLS L2 GPN, vai, então é PW, ou vai fazer um EVPN, que não trabalha com PW, beleza, suporta EVPN? Não, mas suporta VPWS, VPLS, enfim, tá, quantas bridge domains eu posso definir no equipamento, sabe? Quais são os serviços? Eu tenho como, aí exemplo que você quisesse colocar um L2 GPN, mas que para aquele PW, daquele VC, daquele circuito virtual que você criou lá na tua rede MPLS, você queria fazer uma engenharia de tráfego só para aquela VPN. Aí você, numa plataforma decente, você tem como criar um PW class, um pseudo-wire class, ou um template, fazer um túnel de engenharia de tráfego percorrendo os caminhos que você quer que percorra na tua rede e associar essa classe naquela VPN, apenas nela. Aí você faz uma engenharia de tráfego por L2 GPN. Digamos que isso seja uma coisa pretendida, você tem interesse em fazer isso. Aí o teu equipamento ele suporta L2 GPN, ele suporta o TE, mas não suporta eu pegar um túnel de engenharia de tráfego e vinculá-lo a uma ou mais VPNs da maneira que eu quiser. Não suporta isso. Como é que você vai descobrir isso? Conversando com o seu fabricante, consultando as documentações, Software Configuration Guide, Command Reference, batendo papo com a comunidade de usuários, procurando entender na comunidade de usuários qual que é a reputação daquele produto para aquela missão exata que você pretende utilizar e coisas assim. Aí isso aqui é importante. Tá? Essa aqui é uma dica mais para as pessoas que estão iniciando ou que não têm muita experiência em observar essas demandas que eu estou comentando. Profissionais mais experientes dominam isso mole. Isso aí é assunto para quase leigos aqui, mas não deixa de ser importante. Tá? E você estende essa análise de requisitos e capacidades para todo o resto na tua rede. Aí voltamos ao que eu estava falando lá atrás, né, de torres funcionais do projeto técnico, onde eu tinha parado para falar de capacidade, densidade, aquela coisa. Quando você pensa na hora de confirmar se o teu equipamento, aquela ferramenta, ela reúne aquelas coisas todas, né, as facilidades e capacidades, o ideal é você organizar. Organizar o quê? O teu roteiro de confirmação dessas expectativas e de comparativos. Por exemplo, recursos do meu projeto que são representados por tecnologias e facilidades que devam existir naquele equipamento que sejam da categoria de performance. Que performance é uma torre funcional, é uma métrica, inclusive, mensurável, auditável num projeto de infraestrutura. Quais são as facilidades de segurança? Quais são os mecanismos de recursos e coisas de segurança que você precisa, que devam existir na tua solução e que você vai comparar e vai, enfim, fazer aquela seleção lá. Então, recursos associados à performance, recursos associados à segurança, recursos associados ao gerenciamento. Então, performance, segurança, gerenciamento, usabilidade, sabe? São características do teu projeto técnico que você vai organizar nos seus conjuntos, que fica mais fácil você construir esse roteiro, né, de validação e de seleção de portfólio. Ora, tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, é para você ir lá, não tem, e você sair comprando equipamento. Aí voltamos, né, a um papo que também já tive bastante com muitas pessoas e há vídeos disso aí, de você fazer, né, um trabalho mais amplo nesse sentido, pegando algumas práticas que são bem discutidas e bem conhecidas no que chamamos de gerenciamento da cadeia de fornecedores. Porque não é só o equipamento que você está comprando, você está comprando um conceito de solução. Então, o teu fabricante, né, o roadmap de inovação do produto, por mais que ele reúna a aparência, você testou, homologou, certificou, então nada é confirmado ainda, né? Você fez um encaminhamento, uma proposição de aquisição ali. Mas quando você pensa nessa questão,
que você vai acabar olhando? O roadmap do produto, né? Se o fabricante ele tem uma boa estrutura de canais certificados no país. Você pegar um equipamento da Índia ou de Israel, que são ótimos, inclusive, mas quem são os parceiros no Brasil? Quem são os parceiros habilitados? Tem um cara em São Paulo, tem um cara... Entendeu? Isso é uma coisa que você tem que olhar. Não que você vai estar excluindo aquela possibilidade de seguir aquela parceria com aquele fornecedor, mas você tem que compreender o que você está fazendo. Porque na hora de você precisar de suporte, de serviço e outras coisas, você vai ter que recorrer a um mercado de especialistas. Tá? Achar mão de obra qualificada para lidar com aquele tipo de ferramenta, aquela arquitetura na sua rede, você vai ter que olhar aquilo ali também. Não, o fabricante ele vai mandar todo mundo lá para não sei aonde, geral vai fazer treinamento, vai certificar, vai fazer curso, beleza. Então você tem que saber, sabe? Até mesmo para você demandar e pleitear, né, as suas demandas, digamos assim, suas exigências, para tu tomar aquela decisão. Vou fechar com o vendedor X, porque eu recebi garantias. Os caras não têm muito canal certificado, não tem muita gente habilitada no Brasil. No entanto, eles me deram algumas garantias que foram satisfatórias e eu estou apostando, mas você está tendo um critério. Você não está fazendo investimento, a toca de caixa, não está gastando dinheiro à toa, você está fazendo uma coisa bem bacana. Então, assim, para finalizar, por que eu estou falando disso aí? Aí vocês vão me perguntar, né? Antes de finalizar, me lembrei de uma coisa que eu estava querendo falar, que uma coisa que eu já vi bastante, menos ultimamente, mas muito num passado recente. Pessoas comprando um equipamento que foi projetado para uma missão completamente diferente daquela que ele está propondo usar no projeto atual. Aí você tem, eu vou até dar nomes do equipamento, não tem problema, é ótimo, é bom. Né? Você tem aquele, por exemplo, aquele Nexus 3064 PQ. Ele é um switch de topo de rack. Cara, ele é ótimo para... Primeiro, vamos lá, ele está end of life, ele já morreu. Tem 2 modelos mais recentes do que ele que estão vigentes. Tá? Só que houve um decomissionamento global porque tem upgrade. Né? As grandes empresas de tecnologia do mundo, data centers e tal, eles fazem ciclos de compra a cada 3, 4 anos, assim, comprando direto. Há uma renovação da base a cada 3, 4 anos. Aí o mercado recebeu um monte de equipamento que tem empresas, também fornecedores, enfim, que compram esse estoque de usados e revendem para o mercado para os provedores de pequeno e médio porte. O cara vai lá e, Cisco é bom, pegou um Nexus, que é ótimo para perfil de data center, principalmente numa missão de topo de rack. Conectividade de servidores. O cara vai botar um switch para receber servidor na rede. O switch ele foi construído para isso, para botar na rede, servidor. Aí o provedor pega e quer fazer o quê? Botar numa rede meta. Aí, Léo, não tem MPLS não? Não, cara. Não tem, desculpa falar para você, mas não tem MPLS. O switch não suporta MPLS. Como assim, cara? Mas aí o cara modelo... Cara, mas... Porque todo o projeto daquele equipamento vai de vendor para vendor. Tá? Alguns fabricantes são muito generalistas, que botam recurso... Sabe, a maior parte, mesmo que o silício não saiba executar, o software pelo menos faz, o que eu sou contra, não curto essa abordagem. E outras arquiteturas que elas são customizadas para a missão do equipamento. Então todo o projeto de silício, de software, é casado para aquilo ali. É conectividade de servidor que você vai querer, é topo de rack, tá aí, topo de rack, acabou. Não vai suportar protocolos que não tenham afinidade com a missão de topo de rack, acabou. E é exatamente isso que estava acontecendo. Tá? Ou então, há alguns anos, o pessoal comprando switch de LAN, né? Local Area Networks, LAN, que é ótimo para uma rede corporativa. Voice VLAN, Private VLAN, isso, aquilo. São conjuntos de facilidades que estão bem balizadas para essa proposta de uma rede corporativa. O cara quer botar numa rede metropolitana, serviços MPLS, serviços que rodam no topo do MPLS, não vai rodar, cara. A missão do equipamento não é aquela, entendeu? Então eu vi bastante isso aí. Então acontece, né, bastante de um cara comprar a ferramenta errada. O produto é bom, mas não para aquela missão. A missão dele é outra, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso aí, ser mais criterioso. Aí, por exemplo, se estivermos falando de provedores de acesso à internet, telecom e afins, existem os padrões
metro internet ou carrier Ethernet, tanto faz o nome aqui, mas MEF, o padrão MEF, dá uma olhada no padrão MEF, entenda o que é o padrão MEF, quais são as suas especificações, quais são as tecnologias discutidas, abordadas pelo MEF. Você vai precisar de todas? Não. O teu projeto técnico, o que você precisa conceber, vai ditar para você o que você tem que ter. E muito do que você precisa ter está lá já pronto no MEF. Então, um produto que tem uma certificação MEF, né, 3.0, 2.0, você sabe que ele acomoda aquela realidade. Então, o produto ele é funcional para aquela experiência. Se ele é bom, aí são outros 500, mas ele é compatível. Ele é testado e certificado por conter as tecnologias que são abordadas no MEF. É isso que você tem que olhar. Aí você faz o trabalho do SM todo que eu comentei, né? De você olhar fornecedor, olhar a parte financeira, olhar a capacidade, olhar a confiabilidade, olhar a escala, olhar a densidade, olhar o protocolo, faz aí você vai identificar, cara, ó, o meu projeto funciona com essas 2, 3 arquiteturas aqui. Vamos escolher, vamos chamar os caras para bater papo, monta uma RFP, por exemplo, que você vai basicamente transformar o teu projeto técnico em requisito que você vai solicitar do mercado. Eu quero isso, quero aquilo, né? Mas então RFP, RFI, RFQ, essas coisas são ferramentas que eu vou falar em outros vídeos, mas são instrumentos também utilizados para que empresas conduzam seus processos de aquisição de tecnologia. Tá? Esse vídeo aqui, novamente, ele tem um perfil mais para leigos mesmo. Leigos que eu falo o seguinte, às vezes tem pessoas que sabem configurar e usar essas coisas, mas elas não sabem comprar tecnologia, que é diferente. É uma arte à parte, digamos assim. Eu espero que esse diálogo, essa franqueza que eu estou tendo com vocês seja útil, que você entenda isso aí e que isso possa abrir a sua cabeça para novas possibilidades. Tá? Esse foi mais um vídeo, um papo rápido, como é que você vai escolher teu equipamento. Outra coisa também, vou matar já o vídeo, está acabando. Quando você pensa, vai ter BGP. BGP, cara, é um componente, mas tem recursos periféricos. Exemplo, RPKI, protocolo RTR, né, FlowSpec, famílias de endereços, TTL Secure Check, enfim, sabe, as facilidades. Tem equipamento que há pouco tempo não suportava community estendida, ou solução de software, melhor dizendo, que há pouco tempo não suportava uma extended community. E o teu projeto precisa. Tá? E aí, você vai fazer o quê? Então, sabe, você tem que olhar também, quando você pensa numa tecnologia, quais recursos periféricos que plugam naquela tecnologia, você precisa ter suporte também. Então fica atento com relação a isso aí. Trabalhe melhor o seu projeto técnico para que você não erre e não leve frustração para casa. Me coloco à disposição para bater papo aí, quem quiser bater papo sobre esse tema, confirmar aqui as minhas palavras, fique à vontade para comentar no vídeo, compartilhe para quem você acha que isso possa ser útil. Um grande abraço a todos. E boa semana de trabalho, a gente vai se falando aí. Um abraço.